Daí galera, tudo certo? Então nós vamos dar sequência aí no nosso curso de instalação de sistema de alarme. Nós vamos estar falando nesse vídeo sobre como você escolher o tipo, qual modelo de central você usa para o teu sistema, né? Então acompanhe aí o nosso vídeo aí. E daí galera, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Teixeira. Nós vamos dar sequência aí no nosso curso de instalação do sistema de alarme. Hoje nós vamos estar falando sobre centrais de alarme, tá? Como que você faz para definir qual tipo de central você deve usar no local, né? A partir da teoria que a gente já explicou em relação aos sensores de alarme, né? Os tipos de sensores. Depois que tu fez uma avaliação no local e definiu quantos sensores você vai usar, tipo assim, quais os modelos, né? Um exemplo, eu vou botar sensor nas aberturas, vou botar sensor externo, barreira, enfim. Depois que tu definir essa parte, tá? Eu quero que tu entenda um detalhe seguinte da central. Primeira coisa, quando tu definir o número de sensores, que é a primeira coisa, por exemplo, tu vai usar, eu vou usar 8 sensores, por exemplo. Vou fazer um exemplo de 12 sensores, tá? Depois eu vou estar mostrando aí numa plantinha para vocês entenderem. Vamos supor, eu vou usar 12 sensores, 12 pontos de alarme, vamos falar assim, 12 pontos de alarme, tá? Daí o que acontece? Tu vai ter que pegar uma central que ela tem, no mínimo, 12 setores. O que é os setores? Os setores são aonde vai ligado os sensores do alarme, na central. Veja bem, hoje em dia no mercado tem central tem até de um setor, antigamente tinha bastante. Hoje tem ainda, acredito. De um setor é que a gente não usa mais, né? De um setor. Então, mas antigamente tinha de um setor, daí tem de 2, tem de 4 setor, tem de 6 setor, tem de 8, tem de 16, tem de 18, então tem várias numeração, né? A central de setorização. Tem vários. Tem de 32 setor, enfim, tem vários tipos de centrais. Mas para tu definir a central, primeiramente tu tem que saber qual o número de sensores que tu vai usar. Então vamos supor que tu definiu lá que a tua central, tu vai usar lá 12 pontos, 12 setores que tu precisa, tá? Então nós já vamos ter que achar uma central com essas configurações, tá? Número de setores, quando tu pegar a central, eu sempre te digo para deixar uma sobra, tá? Sempre deixa uma sobra. Por quê? Veja bem, hoje em dia, tu foi lá, instalou o sistema de alarme, tu tem 12 pontos de alarme, uma central com 12 setores. Daí amanhã depois o cliente te liga, ele fez mais uma peça lá no fundo da casa dele, um exemplo, e ele vai dizer, eu quero botar mais um sensor lá. E daí, tu já tá com a central, tipo, no limite. Claro, a gente pode ligar um sensor no outro, né? Até o nosso próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso, que é a ligação série e paralela, para você saber como que funciona. Só que acontece o seguinte, eu sempre aconselho você não ligar, principalmente sensor de IVP ou barreira, ligar tudo no mesmo setor, tipo assim, entendeu? Pela manutenção, tá? Mas eu vou estar explicando mais para frente sobre isso. Então veja bem, então tu vai definir quanto setor vai ser o alarme, quantos pontos de alarme, né? Quando tu pegar a central, tu sempre deixa uma sobra para futuras instalações. O que tu vai ter que definir com o cliente, que é o número 3 aqui, questão de discador. O que é o discador? Hoje existem centrais de alarme no mercado, que quando dispara o alarme, ela toca no celular do cliente. Só toca, né? Faz uma ligação. Isso aí, ela tem o discador, né? Tem umas que tem embutido, tem umas que a gente bota o discador separado, que eu vou estar explicando mais para frente sobre discador. Então o que acontece? Tu vai ter que ver com o cliente, tu quer que toque no teu celular, né? Essa é uma opção. A outra opção, não, eu quero o cliente, né? Que é a quarta opção, quero monitorar a minha central por um aplicativo no celular. Beleza, daí já é monitorado pela internet. Só que daí tu recebe todas as informações do alarme, entendeu?
bateria baixa, enfim, todas as informações tu vai receber no celular ali. O ponto que disparou, bem certinho. O discador, hoje em dia, normalmente ele só manda o disparo do alarme, né? A gente até nem usa muito, mas o discador é só em alguns casos que o cliente não tem internet, né? E queira saber se o alarme dele disparou ou não. Daí a gente bota com o discador. Mas aonde tem internet, normalmente a gente bota com um aplicativo, né? Daí para monitorar o sistema. Outra coisa que tu tem que definir com o cliente, normalmente as centrais hoje no mercado, ela vem com um controle junto. Um controle liga e desliga, né? Mas às vezes o cliente ali na casa dele tem 4 pessoas morando, daí ele vai, né, eu preciso de 4 controles. Isso tu já tem que definir pelo seguinte, porque isso aí tu vai ter que botar no orçamento também, entendeu? Então veja bem, o cliente, eu quero, porque se tu passou o orçamento com um controle, e depois o cliente quer mais, né, daí tu vai ter que botar um valor a mais, então já pede quantos controles ele vai querer, para tu já botar no orçamento quando tu fizer. Então defina quantos controles. E tem uma sexta opção no caso, que seria a central sem discador e sem monitorar pelo aplicativo, tá? É uma central que só dispara no local, né? Às vezes tem os clientes que querem dessa forma. Não, eu não quero receber nada no celular, só quero que toque o alarme. Então tem centrais hoje em dia que não avisam no celular. Claro que essas aqui também você pode botar elas e não tocar no celular. Também é uma opção, entendeu? Eu já aconselho você já botar uma central mais elaborada, porque hoje a diferença de preço é muito pouco de uma central para outra. Então eu já coloco uma central que dê para monitorar por aplicativo, por exemplo, que é uma das mais modernas hoje. E se o cliente não quiser, deixa desabilitada essa função e quando ele quiser, tu já tem ali, entendeu? Essa é uma opção também. Então, esses são alguns detalhes aí que tu tem que cuidar na hora da central, mas eu vou estar explicando aí, vamos supor, numa planta, né, como que nós faríamos em questão de uma central de alarme. Então, vamos na sequência. Veja bem, eu fiz um desenho aqui, né, como se fosse uma residência. Então, a gente sempre procura setorizar o sistema de alarme o máximo possível, tá? Devido aos disparos, né, para a pessoa saber qual o ponto que está disparando, até mesmo para uma manutenção futura, para ficar mais fácil para você na hora de fazer a manutenção. Entendeu? E o sistema fica mais dividido, né? Vamos supor que um dia dê problema num sensor, o cliente pode anular aquele ponto, né? Até você for fazer a manutenção lá, até você ir até o local, e o resto do sistema de alarme fica em funcionamento, entendeu? Agora, se você tem digamos, ligar todos os pontos junto num setor, né? Não é o recomendado nem pelo fabricante e nem eu recomendo fazer isso. Daí fica difícil, né? Porque daí deu um problema num setor do alarme, tu acaba ficando sem alarme totalmente, né? Então veja bem, eu dei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que tu tem uma residência, né? Aqui a sala, né? Aqui a sala, aqui é um quarto, banheiro, outro quarto, né? Sala e cozinha aqui, né? Sala e cozinha. Então veja bem, vamos supor que a gente tem as aberturas dessa residência, né? A gente colocou, aqui eu botei o M de magnético, né? Então a gente botou um magnético aqui, um magnético nessa janela, aqui na porta também vai o magnético, tá? Vou desenhar aqui que eu esqueci. Aqui vai o magnético também, né? Nessas outras aberturas também, todas magnético. Nós colocamos um IFA interno, tá? E para o lado de fora, externamente na residência, nós botamos 4 IFA externos virados para a residência. Um aqui, um aqui, um aqui e um ali, virado para a residência externamente. E botamos também 4 jogos de barreira, cercando todo o perímetro da residência. Botamos mais um aqui, botamos um aqui para lá e um na frente, tá? Então o que eu te aconselho a fazer, né? A botar sempre separados esses setores, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pôr essa barreira da lateral. Como já foi explicado, então a barreira, ela é um conjunto, né? Ela é 2 peças. Uma é o emissor e uma é o transmissor. Mas ela vai ligada num setor só. Então, vamos supor que esse aqui fosse o setor número 1. Vamos dar um exemplo, número 1. Tá? Daí essa barreira de trás aqui seria o número 2. A barreira da lateral seria o número 3. Tá? Eu vou nas barreiras primeiro. A barreira da frente seria o número 4.
Claro que essa numeração aqui depois tu pode definir conforme tu quiser, né? Só estou dando um exemplo. Então, o número 4, a barreira da frente. Então, aqui a gente já tem 4 setores. A central tem que ter pelo menos aqui, só com as barreiras, no mínimo 4 setores. Daí nós temos mais 4 sensores de infravermelho. Vamos botar tudo separado. Então, esse aqui é o número 5. Esse outro do canto, número 6. Esse outro aqui na frente, número 7. Esse outro aqui, número 8. Então, só entre as barreiras e os infravermelhos, nós já teríamos que ter uma central de 8 setores. Mas ainda tem os magnéticos e o infravermelho de uso interno. O infravermelho de uso interno nós vamos botar sozinho também. Então, 8, esse aqui é o 9. 9. A questão dos magnéticos. Aqui que eu quero que tu vai avaliar conforme a tua situação, questão de passar fio, né? Normalmente, se tu quiser botar um em cada ponto, tu pode botar, né? Um em cada setor. Seria até melhor, né? Mas às vezes a pessoa, como tem que puxar muito fio, né? E às vezes o cliente também não quer muito fio na residência, então a gente costuma fazer a parte de trás um setor, lateral outro setor, frente outro setor, entendeu? Poderia fazer assim também. Então no caso aqui, ó, nós terminamos no 9, né? No sensor. Então no caso esse aqui seria o 10 e esse aqui também seria 10. Esse aqui seria o número 11, que é a lateral, e os da frente ali seria tudo número 12, tá? Os magnéticos, tudo 12, setor 12. Então essa central teria que ter no mínimo 12 setores, né? Eu sempre te aconselho a comprar uma central com os setores sobrando, na verdade, além do que tu vai instalar, entendeu? Porque futuramente o cliente quer botar mais um sensor em algum local. Tu tem mais um espaço para botar mais um sensor. E questão de valor vai diferenciar muito pouco hoje em dia na questão da central. Mas veja bem o porquê disso. Vamos supor que um dia deu um problema no setor 5. O sensor aqui parou de funcionar, o cliente te liga lá, sei lá, de noite, lá 9 horas da noite, 10 horas, que foi a hora que ele foi ligar o alarme, por exemplo. Tá aparecendo que o 5 que dispara. Daí tu pode anular só esses 5 aqui, entendeu? E os outros sensores ficam todos funcionando. Por isso que é a vantagem. Outro detalhe, vamos supor que tu tenha algum sensor que está ocasionando um disparo em falso, né? Daí o cliente vai marcar lá, vamos supor, os 5 de vez em quando dispara em falso. Tu já vai saber que tu tá com problema nesse sensor, entendeu? Tu vai direto no ponto onde tu tem o problema. Agora, se tu une, por exemplo, vamos supor que a gente unisse todas as barreiras num setor só. Vamos supor que nós botasse as 4 barreiras no setor 1, vamos dar um exemplo. Daí o cliente diz para ti, tá disparando de vez em quando alarme e o que dispara é o setor 1. Daí tu vai vir ali, tu não vai saber qual que é delas, entendeu? Tu vai ter que acabar mexendo em todas as barreiras. Então esse é um detalhe que eu sempre digo, setorize o alarme o máximo que você puder, o máximo. Porque isso aí vai ser bom para o cliente usar, vai ser bom para a manutenção, entendeu? E tu pode ter certeza, não vai te dar tanta dor de cabeça, tá? Então, vamos na sequência, beleza? Então vamos lá na sequência. O que você tem que entender é o seguinte, a central, os controles dela, os mais usados hoje, então a frequência deles é 433 MHz. Então a central, ela também é 433 MHz, tá? Já para tu saber que a maioria das centrais hoje no mercado é essa frequência. Outro detalhe que vai dentro da central daí é uma bateria. Essa bateria você também vai ter que colocar junto no orçamento. É uma bateria de 12 volts, 7 amperes. É umas baterias pequenininhas assim, bateria de alarme mesmo, né? Então internamente na central vai uma bateria, que se faltar luz, a bateria mantém o sistema ligado, né? Dependendo do número de sensor que tu vai botar, vamos supor que tu vai botar um monte de sensor, né? E com uma distância muito longa, normalmente a gente bota também uma fonte, que é uma fonte carregadora, que a gente diz que é uma caixa, né? E dentro vai mais uma bateria. Daí tu fica com 2 baterias no sistema, né? Mas não é o caso, né? A gente está
Mas se você precisar por alguma falta de energia, isso aí, qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição aí, não vamos entrar nesse detalhe, hein? Mas a gente está à disposição aí, qualquer dúvida que tiver, se tiver um sistema meio grande aí, pode pedir informação para nós sobre isso. Mas o que tu tem que saber da central do alarme, então, é esse negócio dos setores, né? Para tu definir ela, tu tem que saber quantos pontos tu vai botar, né? Qual a divisão desses sensores que tu vai fazer nesse alarme, né? Quando tu vai fazer o orçamento, tu já vai botar, né? Vai tanto sensor, por exemplo, o solzinho infravermelho, barreira, eu sempre aconselho a botar um setor cada um. Então, se tu botar 5 infra interno, por exemplo, e o sensor nas aberturas, pelo menos os 5 infra interno tem que estar em setores separados, tá? E o sensor das aberturas, daí tu avalia, não, vou fazer toda a lateral um setor, a frente o outro, fica a teu critério, né? Ou se tu quiser fazer cada janela um setor separado, também pode fazer, não tem problema. Só que daí isso tu tem que contabilizar para na hora que você for escolher o tipo de central, saber quanto setor tem que ter essa central, né? Para você poder setorizar o seu alarme. E nunca se esqueça, sempre deixe setores sobrando na central, né? Para futuras instalações. Qualquer dúvida nós estamos à disposição, hein? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar, será de grande valia. Um grande abraço e vamos na sequência. Na próxima aula nós vamos falar sobre ligação série e paralelo dos sensores de alarme. Tanto infravermelho, ativo como passivo, ou sensores de abertura. Tá, beleza? Um grande abraço e tudo de bom. Qualquer dúvida que tu tiver, comenta aí nos nossos vídeos e acompanhe nosso curso até o final aí, que você vai ver que você vai se tornar um perito em instalação do sistema de alarme. Um grande abraço, tudo de bom.